E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero trazer para você aqui um ensinamento para a gente entender, né, aquele massacre dos inocentes do Antigo Testamento. Para a gente entender, né, um pouco do Antigo Testamento, daquele contexto, né, daquele tempo. Para isso eu vou tirar essa informação do livro de professor Felipe Aquino. A introdução é a Bíblia e Pentateuco. Isso é um curso bíblico. Eu vou tirar essa informação desse vídeo, né, da página 54. É importante, né, que eu e você tenha esse conhecimento para a gente poder responder, né, com sabedoria aqueles que veem no Antigo Testamento, né, um Deus cruel, um Deus perverso, aqueles que não conseguem compreender, né, o Antigo Testamento e fica muitas vezes, né, assustando outras pessoas, né, colocando medo aí em outras pessoas para desviar do caminho, né, da verdade. Porque o Antigo Testamento ele estava preparando ali o povo de Deus, né? Então, para a gente entender aquela violência que ali é narrada, eu vou ler esse capítulo aqui da página 54 e a página 55 desse livro. Aqui diz assim: a violência que aparece no Antigo Testamento está de acordo com o sentimento e a moral da época. Ou seja, né, aquela violência que aparece ali no Antigo Testamento está de acordo com o sentimento e a moral da época. Deus age conforme o nível e entendimento do homem. Também não podemos tomar todos os relatos de violência ao pé da letra. Algumas vezes é apenas figura de linguagem e não realidade. Dom Estevão Bittencourt explicava que o extermínio dos inimigos se baseava num grau de cultura pouco evoluído e também numa concepção religiosa estranha para nós hoje. Que Dom Estevão explicava que, olha, ali é uma moral pouco, né, evoluída, uma concepção religiosa estranha para nós hoje. Cada povo julgava que, na guerra, a honra dos seus deuses estava em jogo. Para a gente entender, né? Então quer dizer que, na guerra, a honra dos deuses de cada povo aquele tinha, né, um deus, a honra desses deuses estava, né, em jogo. Uma derrota militar representava vergonha e escárnio para os deuses da nação vencida, assim como a vitória significava triunfo da divindade. Quer dizer que uma derrota significava ali uma vergonha para o Deus, né, da nação que foi vencida. E uma vitória significava, né, um triunfo da outra divindade. Os deuses dos povos vencedores julgavam que deviam ser religiosamente sacrificados e imolados, ou um ato de extermínio total. Os homens, as famílias, as cidades, os haveres do povo vencido. O uso era tão comum que não somente os semitas, mas também os germanos e astecas, maias e incas da América o praticavam no México e no Peru, já no nosso século XVI. Quer dizer que no século XVI, né, isso era praticado pelos astecas, maias, incas. Foi praticado no México e no Peru. Interessante, né? Deus entra na história e na realidade do seu povo. De outra forma, o povo não entenderia a revelação de Deus. Olha que interessante, né? Quer dizer que Deus entra na história e na realidade do povo. De outra forma, o povo não entenderia a revelação de Deus e talvez o rejeitasse por completo. Então, se fosse muito difícil para o povo, né, o entendimento, o povo o rejeitaria por completo. Então, Deus entra na história e na realidade do povo. Para os hebreus, o extermínio dos inimigos se tornava religiosamente necessário. Este povo, e ele só,
possuía a verdade de fé, para um dia transmiti-la ao mundo. Portanto, era de sumo interesse na história sagrada que Israel não deixassem corromper a sua religião. Quer dizer que só esse povo, só ele possuía a verdade de fé, para um dia transmiti-lo ao mundo. Portanto, era de sumo interesse na história sagrada que Israel não deixasse corromper a sua religião. O extermínio visava, na cultura religiosa de então, evitar o convívio com outros povos pagãos, por causa da influência e prejuízo que isso causaria à fé de Israel. Por isso era proibido o casamento misto. Por isso que tinha aquela proibição do casamento misto, para não contaminar, para não corromper a religião de Israel, a religião de Israel, para não comprometer a história sagrada que Israel, quer dizer que era de sumo interesse na história sagrada que Israel não deixasse corromper sua religião. Então eles tinham essa visão de que um povo derrotado, o seu Deus também era derrotado, saía vencido, Então o povo que ganhava a guerra tinha esse costume da época. Era uma luta de deuses, como a gente viu aqui, Tinha esse jogo, estava em jogo, quer dizer que na guerra a honra dos seus deuses estava em jogo. Então, veja só a mentalidade da época. Então, o povo vencedor era o Deus vencedor, Então, imolava aquele outro povo vencido como sacrifício. Então, veja só, é uma cultura, como diz aqui no texto, É uma cultura da época. A violência que aparece no Antigo Testamento está de acordo com o sentimento e a moral da época. Então aquilo que a gente vê lá no Antigo Testamento estava de acordo com a moral da época. Como a gente viu também aqui, que Deus entra na história e na realidade do povo, daquele povo. Caso contrário, o povo não entenderia e o rejeitava completamente. É o caso que a gente vê, por exemplo, a gente vê um texto que dá base para isso que a gente está conversando, lá no Evangelho. Lembra que lá em João 16, Jesus vai dizer para os apóstolos: tenho muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Ou seja, Jesus está respeitando o limite de entendimento dos apóstolos. Tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não são capazes de compreender agora. Quando vier um Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. Ou seja, a caminho. A caminho vai ensinando toda a verdade. Então, imagine isso lá no início, lá no Antigo Testamento. Deus, com certeza falou isso também para aquele povo antigo. Se falasse a verdade para eles lá agora, que não era para fazer aquela, que não era daquele jeito, eles não iam entender. Por quê? Porque eles estavam inseridos numa cultura moral, daquele tempo, daquela época lá. Deu para entender? Essa questão daquele extermínio dos inocentes. Porque também existia essa estranha concepção de religião que estava ali também em jogo os deuses de cada povo. Então, religiosamente, eles tinham que fazer aquilo. Como diz aqui, religiosamente, quer dizer que os hebreus, para os hebreus, o extermínio dos inimigos se tornava religiosamente necessário. Ou seja, era uma necessidade por conta desse contexto que eles viviam. Era o único povo que possuía uma verdade de fé. Era o único povo que possuía uma verdade de fé. E era de sumo interesse na história sagrada que Israel não deixassem corromper sua religião. Então, imagine você ter ali a missão de não deixar se corromper a religião. E o costume da época era esse. Então eu deixo aqui nesse vídeo mais esse estudo, porque a nossa fé veio de lá.
né? O fundamento veio de lá. Lá começou as profecias, né, de Jesus Cristo, do Messias e de sua igreja. Então é preciso que você entenda também lá as origens, beleza? Então esse era o costume da época e Deus entra naquela história e naquela realidade daquele povo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né? Deixa o joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.